A direita quer que você acredite que ela ganhou toda a geração Z. A esquerda quer acreditar que não tem nada acontecendo. Enquanto todo mundo especula, os jovens são de esquerda, são de direita, ninguém para se perguntar o que os jovens realmente pensam. Porque entre um jovem que vota no Renan Santos, um que vota no Lula, um que vota nulo, tem toda uma geração tentando entender o que é este mundo que a gente vive hoje em dia. No vídeo de hoje eu vou analisar as mais recentes pesquisas sobre juventude e geração Z e trazer uma conclusão sobre isso. Nós vamos analisar as 3 pesquisas mais recentes sobre o assunto. A primeira é a da Quest, solicitada pelo Instituto More in Common, entrevistou jovens de 16 a 24 anos, foi recentemente divulgada, mas as entrevistas muito provavelmente foram feitas no ano passado. A segunda é do Atlas Intel Bloomberg, entrevistou jovens de 16 a 28 anos e foi realizada no final do ano passado. E a terceira é da Fundação Frederick Ebert, ela foi realizada em 2024, entrevistou jovens de 15 a 35 anos. A diferença dessa pesquisa aqui é que ela fez um levantamento em 14 países da América Latina, América Central, para tentar entender as juventudes na região. É uma das primeiras pesquisas que faz um levantamento dessa magnitude. Percebam que essa terceira não é especificamente sobre a geração Z, porque entrevista jovens até 35 anos, diferente das outras que vai até 24 e 28 anos. Mas eu não acho que isso é um prejuízo aqui para o nosso debate, porque os dados nos ajudam a entender de maneira geral o que pensam os jovens hoje. Então vamos começar aqui pela Quest. Eu não achei o PDF da pesquisa, mas os dados dela foram divulgados em diversas matérias, eu peguei aqui da BBC. A maioria dos brasileiros se identifica com conservadorismo. Vamos ver o índice de conservadorismo por faixa etária. Vejam que a geração Z é a que menos se identifica com conservadorismo, tanto os meninos quanto as meninas, sendo que as meninas se identificam menos que os meninos. Mas não é nada tão significativo, né? Você vai comparar as faixas etárias de homens e faixas etárias de mulheres, não é nada que salte aos olhos. É uma redução, mas vamos seguir. Homossexualidade e feminismo. A sentença: casais gays devem ter o direito de adotar crianças. Vamos ver o índice de acordo aqui. Aí a geração Z é a geração que mais concorda que casais gays devem ter esse direito. Tanto meninos quanto meninas. Destaque para meninas. Então aqui já pode perceber que as meninas são menos conservadoras que os meninos e são mais a favor do direito da adoção por casais gays. Uma posição mais à esquerda, em geral, em comparação aos meninos, né? Que não é uma coisa especificamente da geração Z. Você vai observar aqui, ó, né? Fica bem evidente nesse gráfico. Parece até uma escadinha aqui entre as mulheres das gerações, né? Mas sempre mulheres acima dos homens. Os homens fica quase uma escadinha aqui, né? Tirando que os baby boomers são levemente mais contra o casamento. Quer dizer, a adoção por parte de casais gays. Mas mulheres, em geral, sempre à esquerda dos homens. Mas geração Z, ó, geração mais a favor, tá? Impressionante isso, né, gente? Feminismo promove o ódio aos homens. Vamos ver o índice de acordo com essa frase. Um acordo de quase 50% aqui no geral, né? Geração Z, meninos, novamente, uma posição mais à direita, que não é tão distinta dos homens de outras gerações, pelo menos aqui as mais próximas, né? Meninas, uma posição tem menos acordo, que o feminismo promove o ódio aos homens. São a segunda geração que tem menos acordo, né? Acho que só perdem para essas mulheres aqui. E olha que interessante, o dado dos homens. Homens 65 mais... Posição bem interessante. Só relatar aqui, vejam que as mulheres das faixas etárias mais acima têm uma posição mais conservadora do que os homens, né? Aqui se inverte, porque aqui os homens estão todos acima de mulheres. Aqui, mulheres acima dos homens. Enfim, dá pra pensar muita coisa sobre o que o imaginário acerca do feminismo, né? Como paira isso, de acordo com cada geração. Mas aqui eu diria que meninas da geração Z têm uma posição que é das mais progressivas de toda essa pirâmide geracional, e os homens equivalente ali aos demais homens. Seguindo, sexualidade é um assunto a ser tratado somente pela família, não pela escola. Vamos ver o índice de concordância. Um índice de concordância grande por parte dos meninos da geração Z. Nada muito distinto dos outros homens das gerações, vejam. E as meninas menos, mas ainda um índice considerável, próximo talvez de 50% aqui de concordância, né? Homens jovens são mais bolsonaristas, consideram-se muito ou um pouco bolsonarista. Aqui nós percebemos, né? Aí é bem específico. Homens da geração Z
são os que mais se identificam com o bolsonarismo de todas as gerações, isso é bem destacado. Meninas da geração Z não. E vejam, talvez aqui a barra das meninas seja o quê? 25%? É uma quantidade bem distinta da dos homens, né? Homens 40 e poucos por cento, 42%, meninas 25%. Talvez seja a maior diferença até então entre meninos e meninas da geração Z, né? Essa identificação com o bolsonarismo. E aí aqui é meninos da geração Z bolsonaristas total. E o último dado, gente, esse aqui... Achei muito interessante mesmo, veja. O direito de travestis usarem banho feminino. Aqui na entrevista, tem toda uma explicação sobre o pessoal da pesquisa, que eles disseram que escolheram a palavra travesti como parte consciente da metodologia, para ativar, talvez, instintos mais raivosos do que se usasse uma palavra tipo trans. Olha que interessante, gente. Meninos da geração Z... nada muito distinto dos demais, né? Fica ali numa média dos homens das demais gerações. Olha as meninas da geração Z. Cara, são as que concordam, assim, disparado. É mais do que o dobro, né? Do que os meninos da geração Z. E é bem disparado em relação às mulheres das demais faixas etárias. E eu achei legal também que aqui... Então, mulheres de todas as faixas etárias acima dos homens a favor disso, porque em geral, você vai nos debates, os homens dizem não, porque é um absurdo trans usando banheiro feminino, e aí em geral você pergunta, tá, mas o que dizem as mulheres, né, porque você quer falar por nós, e o que as mulheres estão achando, e em geral as mulheres são mais a favor do que os próprios homens. Claro que ainda não é uma opinião majoritária na sociedade, né, tá tudo aqui abaixo de 50%, mesmo das meninas da geração Z, me parece, mas ainda assim, um dado interessante. Então essa foi aqui a pesquisa Quest. O que a gente tira dela? Meninos da geração Z, bolsonaristas, geração Z conservadora, só que a geração menos identificada com conservadorismo. Tem uma diferença entre meninos e meninas. Não dá pra falar da geração Z num geral, tá? Essa pesquisa demonstra isso. Você tem que analisar meninos e meninas. Tem diferenças bem significativas em relação a isso. Meninas são a favor de trans usando o banheiro. Meninas da geração Z são aquelas que menos acham que o feminismo significa o ódio às mulheres. E existe uma opinião aí da geração, num geral, favorável ao tema da adoção por casais gays. E é a geração que mais tem acordo com isso, tá? Então, esses são os dados dessa parte aqui. Agora, bora para a pesquisa Atlas Intel. Ela é um pouco mais comprida, então talvez eu não veja tudo. Vamos lá. É uma pesquisa com outros temas, tá? Dentro da pesquisa, eles pegam aqui um dos tópicos, sendo as diferenças geracionais. Então, vamos a este tópico. Posicionamento ideológico. O azul é a direita e o rosa é a esquerda. Vejam, geração Z é a que de todas tem a maior identificação com a direita. Bem próximo, inclusive, dos millennials, né? 52% e 51%. E são também as gerações que menos se identificam com a esquerda. Aqui tem dados indo na minúcia de gênero, renda, religião, nível educacional. Seria bem interessante analisar tudo isso, mas se eu for pegar a minúcia de cada dado, vai ficar um vídeo gigante. Então, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser se aprofundar. Como você descreveria sua situação econômica atual? A geração Z e Millennials são as duas gerações que mais apontam situação financeira muito ruim, né? E também são as duas gerações que menos apontam uma situação financeira boa. Um dado interessante. De novo, muito próximo, né? 34%, 33%. Talvez aqui nos traga coisas mais em relação aos jovens, no geral. Você acha que terá mais ou menos oportunidades econômicas que seus pais? Isso aqui é bem interessante, gente. Geração Z, Millennials, são os que acham que terão muito menos oportunidades, as duas gerações, tá? E de novo aqui, ó, próximo. Mas aí aqui no azul, a disparidade. O azul é um pouco mais. Então, terão um pouco mais de oportunidades econômicas do que seus pais. Olha aqui a esperança da geração Z, né? Acho que eu definiria dessa maneira. Esperança. 41% acham que terão a vida um pouquinho melhor. No entanto, muito menos oportunidades aqui, pau a pau. Agora, olha que curioso, complementando com o dado anterior. Como você se sente em relação ao seu futuro financeiro pessoal? Muito pessimista. A geração Z é a mais pessimista. E aqui não fica tão pau a pau, né? Com os millennials. Já é mais destacado. Então, é curioso, porque eles
Em contrapartida, são a geração que mais acha que vai ter, né, oportunidades um pouquinho melhores do que seus pais. No entanto, tem uma visão muito mais pessimista sobre seu futuro financeiro pessoal. São elementos que me parecem contraditórios em algum sentido, né? E, inclusive, eu acho que sim. Convivem muitas coisas contraditórias nas pesquisas, tá? Vamos a isso mais adiante. Os millennials um pouco mais otimistas do que a geração Z. No entanto, novamente, né, gente? Geração Z e millennials são os menos otimistas em comparação com geração X, baby boomers, etc. Dá pra perceber, né? Geração Z e millennials são os mais pessimistas, digamos, os que têm menos otimismo diante de si. Nos últimos 12 meses, você falou sobre política em aplicativos de mensagens. Geração Z falou muito, só perdeu para os boomers. Millennials foram os que menos falaram, ó, curioso. Publicou conteúdo político nas redes sociais. Aí os millennials foram os que mais publicaram. Geração Z publicou menos. Será que isso aí tem a ver com o low profile da geração Z? Que é uma geração que se expõe menos, né? Os millennials estão mais na arena das brigas políticas, digamos. Talvez possa ter a ver com isso. Assinou petições online, aí os boomers ganham. Acho que faz sentido. Nenhuma das anteriores. E participou de protestos ou manifestações, ó. Ih, gente, os millennials estão fracos aí no engajamento. Já a geração Z parece ser, de todas, ó, é a geração que mais participou, né? Seguindo, em relação ao futuro do seu país, como você se sente? Ó, o rosa é muito pessimista. Gente, geração Z e millennials são os mais pessimistas. Mas vejam, os millennials são consideravelmente, né? 14% mais pessimistas que a geração Z. Talvez aqui se evidencie aquela pontinha de esperança da geração Z, né? Os millennials, eu acho que já estão tendo uma experiência mais concreta com a vida. Já estão no mercado de trabalho, já estão vivendo a rotina capitalista, digamos, há um pouco mais tempo do que a geração Z. Qual das seguintes opções melhor descreve sua visão? Ó, que legal. O sistema precisa de uma mudança completa. Gente, os millennials aqui, ó, torando na mudança completa do sistema. E em comparação à geração Z, é o que menos acha isso. O sistema precisa de uma reforma gradual. Geração Z é a segunda que concorda com uma reforma gradual. Ainda assim, mais jovens, né, acham que precisa de uma mudança completa. Mas em comparação com os millennials, fica bem atrás. E o sistema atual funciona bem. Quase ninguém de nenhuma geração acha isso, né? Em quem você mais confia para mudar as coisas no seu país? Ó, a geração Z confiando em si própria, nos jovens, 61%. Em geral, as gerações confiam mais nos jovens do que em outras coisas, né? Os millennials, 31% confiam em jovens. Só perde aqui para líderes empresariais. Meu Deus do céu, os millennials estão sendo ganhos para a ideologia liberal do empoderamento individual dos coaches. Não dá. Geração X aqui, né? Mais confia em jovens do que em qualquer outra coisa. Já os baby boomers, 64% em organizações sociais. Mas vejamos, geração Z, tá? Mais confia em jovens. Em segundo lugar, organizações sociais. Em terceiro, novos partidos políticos. Veja a comparação dos novos partidos, que é 32, com os partidos políticos tradicionais aqui, ó, 18. MBL, ó, Missão. Importante para a gente entender, né? E líderes religiosos tá aqui no fim, 9%. Influenciadores digitais no último lugar. Qual dessas opções é mais importante na sua visão de sucesso? Ter a carreira ou o trabalho que você deseja ou casar e ter filhos? Gente, olha aqui, os millennials acham mais importante casar e ter filhos. Já a geração Z, ter carreira ou o trabalho que você deseja. Eu vejo bastante isso, uma geração que já vem mais marcada por um desgarramento da família, num certo sentido, né? Por conta das próprias condições do mundo mesmo, me parece. Hoje, ter filhos parece muito mais desafiador, né? Você sente que as redes sociais têm impacto com saldo positivo, negativo ou neutro na sua vida? Millennials, ó, millennials acham que é um impacto positivo. O que chama atenção aqui é a geração Z, um índice, se você soma um neutro com o negativo, dá um negócio bem considerável de tipo meio apático ou contra, né? Tem a ver com os debates de saúde mental. Se hoje houvesse eleições no seu país, quais temas seriam mais importantes para decidir seu voto? Para a geração Z, em primeiro lugar, economia, custo de vida e emprego. Em segundo, crime e segurança. E aí eu acho que essa é uma das arenas que a extrema-direita pautou o debate, tá? Em terceiro, educação.
blá blá blá, saúde, questões culturais, meio ambiente, política externa, olha, pouquíssimo. Outro, imigração, quase nada. Quais são os maiores desafios pessoais que você enfrenta atualmente? Geração Z. Vejam que em primeiro lugar aqui, ó, saúde mental, principal desafio pessoal. Em segundo lugar, alto custo de vida, que também são os dois principais desafios dos millennials, embora para os millennials o primeiro seja custo de vida e o segundo, saúde mental. Em terceiro, aqui para a geração Z, tá baixa renda. Em terceiro, para os millennials, tá insegurança ou crime. Depois, para a geração Z, dificuldade de encontrar emprego estável, e aí vem insegurança. Mais questões relacionadas ao emprego, né? Acho que a inteligência artificial criará mais ou menos oportunidades econômicas para sua geração. Millennials aqui, ó, categoricamente, menos. Porque acho que já estão sentindo isso no mercado de trabalho. Me parece que é a minha geração, né? Que a gente já tá vendo, já tá na prática se percebendo inútil para certos postos de trabalho porque a IA já está nos substituindo. Não sei se é isso, mas uma hipótese. Agora a geração Z é uma das que menos sente isso. Tanto quanto a geração X. Tá acabando aqui, tá? Ó, com que frequência suas finanças influenciam seus pensamentos sobre ter filhos? Muito frequentemente, é o azul escuro. Geração Z e Millennials. De novo. Pá. Claro, né, gente? É o que eu dizia. Hoje, pensar sobre ter filhos é bem diferente. E os Millennials em especial. Acabou. Então, o que nós percebemos aqui? Essa foi interessante que deu pra comparar a geração Z com os Millennials, né? Percebemos que há uma identificação maior com a direita. Existem alguns elementos contraditórios sobre essa perspectiva de futuro, né? Se vai ser melhor ou pior que a vida dos seus pais. Mas, no geral, uma visão bem pessimista dos jovens, né? Dos millennials, mas geração Z, que é aqui o que nos importa para esse vídeo. O que se reflete, por exemplo, na preocupação com o emprego estável, etc. E ali já nos demonstra segurança pública entrando como uma das principais preocupações além do emprego, né? Eu acho que, de fato, tem a ver com a direita ter entrado nesse imaginário político. Não que não existam problemas de segurança, tá, gente? Acho que existem, inclusive, cada vez mais. Isso é um fato por conta da própria crise econômica, que empurra pessoas para a criminalidade. Então, a degradação capitalista, digamos, acho que gera marginalidade, criminalidade nas cidades. Mas a explicação política sobre isso, as soluções políticas frente a esse cenário, quem está conseguindo pautar é a extrema-direita. E também é interessante que essa pesquisa aqui traz dados sobre redes sociais e sobre como as gerações veem quem vai trazer a mudança, né? Novos partidos são mais considerados em relação aos velhos partidos. Curiosamente, líderes religiosos não têm tanta relevância, né? São lá parte dos que menos têm relevância, e tem um engajamento nas redes sociais, mas a geração Z é a que mais se engaja em manifestações. Então, não é só um fenômeno de internet, né? E eu acho que nós estamos vendo isso no próprio mundo. Nas ditas revoltas aí, manifestações da geração Z, Nepal, Marrocos, Madagascar. No final do ano passado teve uma onda, né, de manifestações da geração Z no mundo. Claro, tá na internet, menos do que os millennials, mas também se engaja presencialmente. E por fim, vamos pegar aqui a pesquisa da Fundação Frederic Ebert. Gente, aí tem muitas páginas, tá? Não vou conseguir analisar todos os dados. E tem descrições, partes muito interessantes para quem quiser ler tudo isso. Vou pegar só alguns dos gráficos que eu separei aqui. Principais problemas que afetam as juventudes. Primeiro lugar, pobreza e desemprego. Segundo lugar, consumo de drogas. Terceiro, corrupção. Quarto, crime organizado. Quinto, insegurança. Então vejam, aqui se demonstra também o que apareceu lá do Atlas Intel, né? Em primeiro lugar, em geral, preocupação relacionada a emprego, condições de vida, dinheiro. E aqui as outras 4 relacionadas com temas que poderíamos chamar de segurança pública. Aí vem a violência de gênero. Por fim, instituições democráticas. Não acho que isso é um detalhe, porque a esquerda, nos últimos anos, fez de sua pauta política central a defesa em abstrato da democracia dos ricos. É claro que diante de uma tentativa de golpe, de uma ameaça ditatorial que busca encerrar a democracia, é importante você defender as liberdades democráticas. O que é diferente de você achar que essa democracia dos ricos é a solução para os problemas, que é o que, em geral, a campanha dessa esquerda hegemônica dá a entender, né? O mundo colorido, o mundo maravilhoso da esquerda, a democracia, que a gente não vive bem. Inclusive, quem é pobre vive
porra, muito à margem, né? Não tem democracia para quem é pobre. Então acho interessante que os jovens aqui estejam numa das últimas preocupações suas instituições democráticas. Ao mesmo tempo também é preocupante, né? Que diante de uma ameaça... Enfim, vamos para o próximo gráfico, ó. Escala de ideologia política. Extrema esquerda, 4%. Esquerda e centro-esquerda, 14%. Centro ganhou aqui disparado. Direita e centro-direita, 21%. Extrema-direita, 17%. Então dá para perceber, é mais direita, né? Somando 21 com 17 dá 38. É mais direita do que esquerda, que aqui dá 18. Veja que só a extrema-direita tem quase o mesmo tanto que a identificação com a esquerda no geral. Mas o que chama atenção é essa identificação com o centro. Veja, a pesquisa do Atlas Intel também já tinha demonstrado, né? Um alinhamento maior com a direita. Dos millennials e da geração Z. Esse aqui eu achei bem legal. O papel do Estado no reconhecimento de direitos. Educação sexual integral deve ser um tema prioritário nos currículos? A maioria concorda. Pessoas devem ter total liberdade para decidir sua orientação sexual e identidade de gênero? A maioria concorda, ó. Bem considerável. Pessoas trans devem ter direito ao acesso e cuidado de saúde para afirmar seu gênero? A maioria concorda. Casamento entre duas pessoas do mesmo sexo deve ser aceito sem qualquer tipo de discriminação? A maioria concorda. Agora, a interrupção voluntária da gravidez deve ser legal. Minoria. E por fim, imigrantes devem ter os mesmos direitos que os cidadãos nacionais. A maioria concorda. Aborto, né, gente? Segue sendo a arena de debates. É uma das temáticas mais polêmicas, acho, hoje. E o próximo aqui, ó, afirmações sobre gênero. Mulheres que têm filhos se sentem mais realizadas do que as que não têm. A maior parte discorda dessa afirmação. Uma mulher não teria por que se sentir incomodada com uma cantada. Discordam, a maioria. Veja, é uma percepção progressiva, né? A mulher tem mais capacidade que o homem para desempenhar profissões que implicam o cuidado de outras pessoas. Discordam. Ah, não, concordo. Ih, geração Z. Aí entram os imaginários do que é o papel social de homens e mulheres, né? Percebe-se que aqui ainda há uma visão mais conservadora em relação a isso. Que o papel da mulher é o de cuidado. Sustento econômico da família deveria ser responsabilidade prioritariamente dos homens. Discordam, maioria. Em alguns casos, em uma relação é justificável receber atos de violência. Maioria discorda. Aqui bem considerável, né? Uma consciência mais progressiva em relação a isso. Homens e mulheres têm as mesmas capacidades para ocupar cargos políticos e de liderança. Concordam, maioria. Olha que curioso, gente, como elementos contraditórios convivem. Ao mesmo tempo que 83 acham que sim, homens e mulheres têm a mesma capacidade, a maior parte acha que mulheres têm mais capacidade para desempenhar profissões de cuidado. São elementos que dizem coisas distintas, no entanto, coexistem. A idade de aposentadoria das mulheres deveria ser menor do que a dos homens. A maioria concorda. Ótimo. O feminismo é uma ideologia que busca a submissão dos homens. A maioria discorda, que também é um índice que nós já tínhamos visto naquela primeira pesquisa da Quest, né? Uma opinião que não enxerga o feminismo como ódio aos homens, tanto quanto outras gerações, em especial as meninas, né? Não enxergam dessa maneira. Penúltimo gráfico aqui, interesse em política. Gente, esse gráfico, não tenho interesse ao vermelho. Classe baixa é a que menos tem interesse. Em contrapartida aqui, o verdinho claro, tenho muito interesse. Qual que é o índice mais alto? O da classe muito alta. Por que que as classes baixas e muito baixas têm menos interesse por política que as classes altas? E o que isso nos diz sobre os problemas da política do nosso país, né? Não é exatamente sobre geração Z, é um corte de classe aqui, né? Mas eu achei interessante trazer. E o último gráfico, participação em organizações. Grupo de escoteiros, sindicatos, desmoralizadíssimos, partidos também ficam atrás, movimento social. Eu achei que ia ter mais, tá? Movimento social. Grupo artístico, também não é muito. Associações e organizações estudantis, coletivo artístico cultural. Vamos indo, banda já tem mais, organização voluntária, coletivo grupo de jogos, clube esportivo, igreja, nenhuma. Gente, a organização que mais agrega jovens é a igreja ou outro tipo de organização religiosa. Curioso, né? Porque na outra pesquisa, os líderes religiosos não eram vistos como as principais vias de mudança da sociedade, eram os próprios jovens. No entanto, essas organizações seguem tendo credibilidade. Quando a gente vê, por exemplo, que a minoria concorda
com o direito ao aborto, embora no geral tenha opiniões progressivas, né, mais progressivas em relação aos direitos das mulheres, papéis de gênero e tal, não tenham dúvidas que esse índice aqui é um índice importante. Então a conclusão aqui é novamente reafirmar esse negócio de coisas contraditórias coexistindo. Os jovens, geração Z, essa não é uma pesquisa específica sobre geração Z, né? Mas juventude, geração Z, nas outras pesquisas se demonstrou, tendem a ter uma posição mais progressiva do que em comparação às outras gerações sobre essas pautas chamadas de costumes, né? A adoção de casamentos gays, o feminismo, incitar ou não o ódio. Aqui, nessa pesquisa especificamente que vê aborto, outros direitos aí, casamento gay, contra a violência de gênero, são posições mais progressivas. Então agora vamos tentar entender o porquê disso tudo. Então vamos lá, geração Z. A primeira coisa é que não é uma geração homogênea. Existe um corte de gênero, em que as mulheres da geração Z têm posições mais progressivas do que os homens. E isso é um fato muito importante para se considerar, porque, no geral, que eu vejo, as falas sobre geração Z levam em conta a posição de homens da geração Z como se fosse a opinião da geração Z. E não, lembra que meninos se identificam com o bolsonarismo? Disparadamente, mas as meninas não. Então você não pode dizer existe uma identificação da geração Z com o bolsonarismo. De metade dela, digo, dos homens, né? Mas das meninas é um índice bem abaixo. E para fazer uma análise minuciosa, acho que tem relevância entender. Inclusive identificação com o bolsonarismo. O que é a projeção de um Nicolas Ferreira hoje, gente? O Nicolas disputa não só em relação à ideologia de extrema-direita, mas ele disputa o que é ser homem, um ideal de masculinidade, um ideal de como um menino, um homem deve ser. Ele deve crescer para ser o quê? Para agir como? Quais posições ele vai ter? Mas nós não temos uma figura de direita, né? Bolsonarista, feminina, que tenha essa inspiração, essa audiência, esse protagonismo como o Nicolas. Tem a Michelle, no entanto, não é uma jovem. Então, acho que isso diz muito sobre a identificação de meninos. A segunda coisa é que tem contradições, elas coexistem. É uma geração que, no geral, se preocupa mais com as ditas pautas de costumes, ou que a gente poderia dizer dos setores oprimidos, pelo menos mulheres, questões de gênero, casamento, LGBT e tal. Tem uma abertura maior para isso em comparação com outras gerações. Claro, homens da geração Z menos que mulheres da geração Z, mas ainda assim mais do que outras gerações, no geral. Algumas pautas polêmicas, tipo aborto, e aí o peso e a influência de instituições religiosas como sendo as principais, né, de organização de jovens, acho que é importante. O peso do bolsonarismo, a identificação como de direita. Lembrem, a maior parte se identifica como de direita. A maior parte mesmo se identifica como de centro. Mas, depois disso, direita, né? E nós sabemos que o centro pende para a direita. Aquela história, né? Sou de centro, de direita. No geral, a opinião de centro, ela corrobora as ideias dominantes, normalmente associadas com a direita. Mas, embora associados com a direita, uma opinião mais aberta, tá bem? Há algumas questões. E aí outros temas interessantes têm a ver com comportamento online, é uma geração que se preocupa com temáticas como saúde mental. Eu diria que tem a ver com esse tema da hiperconectividade, gente. Uma sombra pairando em cima de todo mundo. Talvez, inclusive, o low profile de uma geração que já nasce mais conectada diga de uma estafa, de uma presença online, né? Você tá ali, mas você não quer se comprometer com aquela arena de debate, digamos. E outros temas como não se importa com partidos, organizações tradicionais, sindicatos e tal. O que explica esse cenário? Eu diria que são duas coisas. A primeira é que tem uma polarização profunda no Brasil e no mundo, que hoje se expressa com o negócio de petismo e bolsonarismo, mas que é uma polarização, digamos, entre direita e esquerda, embora eu não goste desse termo, porque ele não expressa coisas muito concretas, né? É difícil de entender o que significa ser de direita. Inclusive, você vai ver na pesquisa, a maior parte dos jovens geração Z, direita. Vai perguntar para eles o que significa isso. Você vai ter respostas muito diferentes, mas uma polarização que se traduz dessa maneira. E que significa que nos últimos anos, na luta de classes, nós tivemos um enfrentamento entre coisas que parecem antagônicas entre si. Eu uso o ano de 2016 como um emblema disso. Em 2016, o movimento de mulheres derrubou Eduardo Cunha, que era um dos principais inimigos nossos. Teve
um movimento de luta, em especial dos estudantes secundaristas, fortíssimo, muito considerável, mais de 1.000 escolas ocupadas no país, e ao mesmo tempo a articulação dos setores reacionários para fazer o impeachment da Dilma, né? Uma articulação em outro patamar. Então, um elemento progressivo, luta dos setores oprimidos, luta de rua, né, mobilização estudantil, questionando a reforma do ensino médio, os movimentos prévios, a greve geral também, as ocupações de escola contra o Temer, pouco tempo depois uma marcha para Brasília, em 2016, no final do ano, e ao mesmo tempo a articulação de setores reacionários. Então uma polarização que ela se traduz em petismo, bolsonarismo, mas é uma coisa mais profunda, tem a ver com o enfrentamento de forças contraditórias, antagônicas entre si, inclusive no terreno da luta de classes. Se a classe dominante se articula de maneira mais autoritária, ao mesmo tempo, no terreno da luta de classes, tem respostas de luta e organização da classe trabalhadora. E por outro lado, o que eu acho que explica isso é o conteúdo da direita e da esquerda hoje. A direita adquiriu um conteúdo autoritário, extremista, ditatorial, ultra-religioso, mais conservador do que se existia até então. E em contrapartida, a esquerda tem assumido cada vez mais um conteúdo reformista, conformista, de defesa da ordem. Então, é resistência. Vamos resistir aos ataques, como se sem os ataques estivesse tudo bem. E eu acho que esses conteúdos pautam o que é a visão de mundo do jovem hoje. De alguma maneira, a extrema-direita consegue ser a que tem aura nessa disputa. E a esquerda chama sem programa, sem proposta, não apresenta futuro. E deu para perceber, inclusive, nas pesquisas, uma incerteza muito grande em relação ao futuro por parte dos jovens, né? Mas a direita conseguindo se postular de maneira ofensiva, digamos, pautando certos temas, né? Que a esquerda até então tocava de maneira extremamente burguesa. Segurança pública. Por que a esquerda hegemônica do Brasil não pautou um plano que enfrentasse esse problema? Que levasse adiante a desmilitarização da PM, algo no sentido de legalização das drogas, medidas antirracistas. O que fez foi muito pelo contrário, né? Lei de drogas do Lula, que aumenta o encarceramento. Polícia segue como sempre foi. E aí, abre espaço para que alguém paute o tema, uma vez que você está só corroborando com o sistema, com a ordem vigente. Então, a direita como essa, né? Nos marcos dessa polarização, a que pauta, a que propõe. E a esquerda chamando para o velho. A esquerda chamando a defender o velho e a esquerda velha. Não existe também por parte da esquerda um jovem como Renan Santos, Nicolas Ferreira, que consiga trazer um ideal do que é ser um militante, um ativista político, né? E que apresente de maneira, tem aura, entendeu? É um negócio ofensivo. Então, observando esses elementos, a conclusão é: a geração Z é de direita? Acho que a geração Z está sendo ideologicamente e politicamente ganha e capturada pela direita. Isso está dado e ponto final? Eu acho que ainda há uma disputa marcada por essa polarização. Acho que a gente ainda pode tentar pautar e disputar a geração. Com o mesmo programa da esquerda, que é chamar para defender o velho, sem proposta de futuro, sem nada para propor, né, distinto do que já existe, eu acho que não. Este programa, este projeto, não tem como disputar ideologicamente e politicamente os jovens hoje. Por isso se faz, inclusive, mais necessária a presença de uma esquerda revolucionária, socialista, com um programa socialista, que se diferencie da direita e dessa esquerda capitalista hegemônica. Acho muito fundamental. Acho que não tem jeito de desgarrar os jovens das mãos da direita se não for dessa maneira. Então a minha conclusão é, sim, hoje acho que a geração Z se identifica mais com a direita. É uma causa perdida? É uma disputa finalizada? Não. E a única maneira de entrar nessa disputa é se diferenciando da própria direita, claro, e aí dialogando com os elementos progressivos que existem na mentalidade dos jovens hoje, mas propondo uma alternativa política que também consiga inspirar os jovens, trazer modelos de como ser.
tal qual Renan, tal qual Nicolas. Modelos, né? Figuras políticas que inspirem, para além de um projeto político que possa fazer as pessoas vislumbrarem um futuro, dando resposta aos seus anseios concretos, mas figuras políticas que também inspirem essa nova geração, como as figuras de direita têm inspirado. A disputa está aberta. Eu acho que a esquerda, em especial a esquerda socialista, está em desvantagem. Mas essa é uma batalha fundamental. Então, se você acha que tem algum jovenzinho ao seu redor que dá pra gente disputar, comenta aqui, traz pro vídeo ideias de pautas, debates, de coisas que nós precisamos nos apropriar desde esse viés socialista revolucionário, nos diferenciando da esquerda da ordem, para entrar nessa disputa em melhores condições e vamos para cima. Não vamos deixar a extrema-direita capturar a nova geração que está se formando aí, que pode ser uma geração fundamental pro bem ou pro mal, né? Para as mudanças da política. Mas que se depender de nós, vai ser a geração que vai se engajar na política para transformar de verdade a sociedade e a realidade. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para cima.